Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da Rede Municipal de Teresina. Eu trabalho com a disciplina de matemática. Atualmente também eu estou trabalhando na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço aos meus alunos, à equipe gestora, à equipe de professores e a você, aluno do 9º ano também, que está acompanhando essa aula junto com a gente aqui, remotamente pela televisão. Pessoal, na aula passada a gente trabalhou ali adição e subtração de números racionais na forma de fração. A gente viu ali dois casos. O primeiro caso, quando as frações têm denominadores iguais, e o segundo caso, quando as frações têm denominadores diferentes. Então a gente aprendeu como calcular nesses dois casos ali a soma e a subtração de frações. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com soma e subtração de números racionais, só que dessa vez eles na forma de números decimais. Falei para vocês que os números racionais são as frações e os números decimais. Então hoje nós vamos trabalhar adição e subtração com os números racionais na sua forma decimal. Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com soma e subtração com números racionais. Essa aula está destinada aos alunos de 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Teresina. Eu sou o professor Caio Ian. Então vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje é compreender e utilizar adição e subtração de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. Então, vamos aqui. Na aula passada, nós vimos adição e subtração de números racionais na forma de fração. Na aula de hoje, veremos adição e subtração de números racionais na forma de números decimais. Então, vamos lá. Adição e subtração de números racionais na forma de números decimais. Para adicionarmos ou subtrairmos dois ou mais números decimais, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula e assim resolver a operação. Se os números de casas decimais forem diferentes, completamos com zeros até que as casas decimais se igualem. Então, vamos aqui para alguns exemplos, para que a gente possa já adentrar nos exercícios, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui primeiro, menos 0,25 mais 1,33. Então, observe o seguinte, pessoal, que essa adição aqui tem um número negativo e um número positivo. Quando a gente tem número positivo e número negativo, a gente, no caso aqui, não está nem multiplicando, nem está entre parênteses e sinais, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. O maior aqui é 1,33. Então, nós vamos ter que subtrair 1,33 menos 0,25. Mas observe o primeiro passo seguinte, ó. O número de casas decimais aqui, ó, são duas casas decimais, ó, porque são dois números depois da vírgula, dois algarismos depois da vírgula. E aqui também tem dois algarismos após a vírgula. Então, o número de casas decimais aí nesse primeiro caso são iguais. São duas casas decimais no primeiro número e duas casas decimais também no segundo número. Então, basta você colocar vírgula abaixo de vírgula e resolver a continha. 1,33, 0,25, subtrai, ó. Vírgula embaixo de vírgula, ó, casa decimal embaixo de casa decimal, assim vai. Não dá para tirar, ó, 5 de 3, então a gente vai pegar aqui o emprestado daqui, ó, vai ficar 2, e aqui vai ficar 3, ó, 13 menos 5 dá 8, 2 menos 2 dá 0, certo? E esse 1 menos 0 dá 1. Então, o resultado dessa continha aqui é 1,08. Se você observar, pessoal, adição e subtração com números racionais na forma decimal, ela é bem mais simples do que você fazer essa adição e subtração na forma de fração. É bem mais simples, certo? Mas aqui, nesse outro caso, ó, observe que eu tenho aqui adição e subtrações também, adição e subtração, mas nesse caso, ó, aqui eu só tenho uma casa decimal, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. O que eu tenho que fazer? Olha o que está dizendo ali em cima, ali, ó. Se o número de casas decimais forem diferentes, completamos com zeros até que as casas decimais se igualem. Então, em vez de ser 1,2, como aqui tem 3 casas decimais aqui, ó, o número que tem o maior valor de casas decimais é esse aqui, tem 3.
Então, todos os outros números eu tenho que deixar com 3 casas decimais. Então, 1,2 está aqui e eu vou acrescentar 2 zeros. Pessoal, aqui não vai mudar em nada o valor desse número. 1,200 é a mesma coisa de ser 1,2, não tem problema nenhum. 1,36, eu vou acrescentar 1 zero. Então, 1,360 é a mesma coisa de ser 1,36, menos o 2,235, está aqui, certo? Então, esse valor vai dar igual a quanto? Ó, primeiro, vamos fazer aqui a soma. 1,200 mais 1,360. 0, 6, 5 e 2. Ó. 2,560. Vai ficar 2,560 menos 2,235. Então, vamos fazer essa continha aqui no cantinho aqui, ó. Lembrando de ficar vírgula embaixo de vírgula. Aqui eu vou pegar o emprestado do 6, vai ficar 10, aqui vai ficar 5. 10 menos 5, que é menos, né? 10 menos 5 dá 5. 5 menos 3 dá 2. 5 menos 2 dá 3. 2 menos 2 dá 0. Ou seja, esse valor aqui ele é 0,325. Certo? Então, pessoal, nós vimos aqui que a adição e subtração com racionais na forma de número decimal também é bem simples de se resolver, beleza? Então vamos adiante aqui. Vale lembrar que nos números racionais, na forma de fração ou números decimais, as propriedades da adição e subtração dos números inteiros também são válidas. Lá nos números inteiros, na semana passada, a gente viu aí um pouquinho das propriedades da adição e subtração. A gente viu a comutatividade, a associatividade, o elemento neutro, a gente viu tudo isso aí. Então, aquelas mesmas propriedades que a gente viu nos números inteiros também são válidas aqui nos números racionais. Por isso que nós não vamos entrar em detalhe nessas propriedades que a gente já viu na semana passada, beleza? Então vamos aqui, pessoal, para alguns exercícios. Está dizendo aqui, ó, Lia possuía R$ 312,50. Ela recebeu R$ 250 de seu pai e efetuou 3 pagamentos, nos valores de R$ 108,15, R$ 89,00 e R$ 204,50. Com quanto Lia ficou? Pessoal, nessa atividadezinha aqui, nesse primeiro exercício, eu vou deixar para vocês aí de 1 minuto a 1 minuto e meio vocês responderem e eu volto com a solução do exercício para vocês, tá bom?
Bom, pessoal, então vamos lá para a solução desse primeiro exercício. Ó. Lia possuía R$ 312,50. Ela recebeu R$ 250 de seu pai. Então, vamos calcular primeiro o total que Lia vai ter antes de fazer os pagamentos, né? Ó, R$ 312,50 e R$ 250. Então, ela vai ter um total aí, ó, 0,5, 2, 6 e 5. O total de R$ 562,50. Antes da gente pegar e subtrair os valores que ela fez o pagamento, nós vamos fazer o seguinte, ó, ela teve que pagar esse valor e esse valor. Então, nós vamos calcular o total que ela vai ter que pagar. Então, o total que ela vai ter que pagar, vou botar aqui, total a pagar. Nós vamos somar esses três valores aí, tá? Ó, ela vai pagar R$ 108,15, vai pagar R$ 89 e vai pagar também, ó, R$ 204,50. Observe, pessoal, eu coloquei aqui, ó, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Vírgula também, tudo alinhadazinho aqui, e aí vai. 5 mais 0 dá 5. 1 mais 0 mais 5, que vai dar 6. Ó, 8 mais 9 dá 17. 17 mais 4 dá 21. Então, boto 1 aqui e sobe 2. 2 mais 8 dá 10, sobe 1. 1 mais 1 dá 2, mais 2 dá 4. Então, ela vai pagar esse valor aqui, ó, R$ 401,65. Então, quanto é que ela vai ficar depois que ela realizar esse pagamento, né? Ó, R$ 562,50 menos R$ 401,65. Então, aqui, ó, vai pegar um emprestado, que vai ficar 4, ele vai ficar 10, ó. 10 menos 5 dá 5. Não dá para tirar 6 do número 4, então vou pegar um emprestado daqui também, vai ficar 14. 14 menos 6 dá 8. 1 menos 1 dá 0, 6 menos 0 dá 6 e 5 menos 4 dá 1. Então, com quanto Lia ficou? Você pode botar assim, ó, Lia ficou com R$ 160,85. Está aí a solução do nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício. Ó. Em certo mês, uma cidade do sul do país teve sua temperatura máxima de 14,5 graus Celsius. Então está aqui o valor da temperatura máxima. E temperatura mínima de menos 2,8 graus Celsius. Qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas nesse mês? Pessoal, olha só esse exercício, ele quer a diferença. Diferença, quando você quiser calcular a diferença entre duas coisas, dois números, você vai trabalhar com a subtração. Certo? Subtração. Então você vai ter que subtrair o maior número pelo menor número. Por que o maior? Porque ele quer a diferença entre as temperaturas máxima e mínima. Então você vai ter que fazer a máxima, que é 14,5, menos a mínima. Pessoal, agora cuidado, porque menos 2,8 é a temperatura mínima. E quando ele pede a diferença, ele quer a subtração da máxima e da mínima. Então, você vai ter que subtrair o valor da mínima. Então, vai ficar menos da subtração aqui, da diferença, e a temperatura também é negativa, que é a mínima. Então, você vai ter que fazer dessa forma, menos e menos. Então, vai ficar 14,5, que é 1, tá? Menos com menos dá mais 2,8. Então, ó, calcula aqui no cantinho aqui, 14,5 com 2,8. 8 mais 5 vai dar 13. Sobe 1. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 2 dá 7. E 1 aqui desce, ó. Então,
a diferença de temperatura vai ficar 17,3 graus Celsius. Tá aí também a solução do exercício de número 2. Tranquilo? Então vamos aqui para o exercício de número 3. O exercício de número 3 eu tenho aí 3 alternativas, né? A, B e C, nessa primeira parte aí, que são umas continhas simples, pessoal, para você calcular. Então nesse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí 1 minuto a 1 minuto e meio para vocês resolverem e eu volto com a solução dele para vocês. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para a solução desse exercício de número 3, né? A letra A tem mais 3,8 mais 5,72. Vamos primeiro eliminar esses parênteses, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 3,8 mais, ó, mais com mais dá mais, por isso que eu botei mais aqui, 5,72. Observe que as casas decimais são diferentes, então vou acrescentar um zero aqui, né, ó. Então, nosso resultado vai ficar como? 3,80 com 5,72. Vai ficar 2, 15 vai 1, 8 com mais 1, 9. 9,52. Está aqui a solução da letra A. 9,52. Aqui vai ficar, ó, menos 1,75, mais com menos dá menos, ó. 3,84. Pessoal, as mesmas regras que a gente utiliza nos números inteiros, nós também vamos utilizar aqui. Observe que eu tenho menos 1,75 menos 3,84. Como o sinal de menos não está antes de nenhum parêntese, nem está multiplicando, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar, certo? Vamos somar e conservar o sinal de negativo. Então, vamos aqui no cantinho, ó. 1,75 com 3,84. 5 mais 4 dá 9. 8 mais 7 dá 15, sobe 1. 1 mais 1 dá 2, com mais 3 dá 5. Então, o resultado vai ficar, ó, menos 5,59. Então, está aqui também a resposta da nossa letra B. E a letra C, vamos primeiramente eliminar aqui os parênteses, né? Ó, menos 4,72, ó, menos com menos dá mais 0,28. Então, nós temos aqui, ó, um sinal negativo e um sinal positivo. Então, quando é sinais diferentes, nesse caso aqui nós vamos subtrair, ó, 4,72 menos 0,28. Nós vamos subtrair os valores. Então, pega o emprestado, 12 menos 8 dá 4, 6 menos 2 também dá 4, 4 menos 0 também dá 4. Só que nós vamos conservar o sinal do maior valor absoluto, que é o 4,72. Então, vai ficar menos 4,44. Então, vamos dar o sinal do maior aí, conservar o sinal do maior e subtrair os valores. Então, vai ficar menos 4,44. Está aí também a solução da letra C dessa questão de número 3.
Agora, pessoal, nós vamos aqui para o quarto exercício. No quarto exercício, ele fala o seguinte: qual o valor de cada expressão abaixo? A primeira expressão é essa daí, ó, 1,7 mais 0,66 menos 0,25 menos 0,23. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, primeiro passo, pessoal, de expressão numérica é resolver os parênteses. Então, 1,7 eu vou repetir, mais, aí, ó, o que está entre parênteses ali, ó, é o 0,66 menos o 0,25. Então, aqui vai ficar 1, 4, 0. Vai ficar 0,41. Menos 0,23. 1,7. Esse número aqui ele é positivo, né? Ó. Mais com mais dá mais. Menos 0,23. Observe, pessoal, que aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui também. E 1,7 eu tenho uma casa decimal. Logo, vou acrescentar aqui um zero. Então, vamos fazer primeiro 1,70 com 0,41. Vai ficar aqui 1, 11 vai 1, e aqui vai ficar 2, né? 2,11. Então, vai ficar 2,11 menos 0,23. Então, vamos fazer essa continha aqui, né? Que é 2,11 menos 0,23. Então, aqui eu vou pegar um emprestado, vai ficar 11, menos 3 vai ficar 8. Não dá para tirar 2 de 0, eu vou pegar também um emprestado aqui, ó. 10 menos 2 também dá 8, e aqui fica 1. Então, meu resultado vai ser 1,88. Tá aí o resultado da letra A dessa questão de número 4, beleza? Então, vamos aqui para a solução da letra B. Pessoal, se você observar, na letra B, eu também tenho frações aí. Então, estou envolvendo números decimais e frações, mas não tem nenhum problema. Nessa letra B aqui, eu vou deixar um tempinho para vocês responderem. Vou deixar aí de 1 minuto a 1 minuto para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês. Então vamos lá, pessoal, aqui para a solução dessa alternativa B. Essa alternativa B, primeiro nós temos que fazer também o parênteses e assim sucessivamente. Depois a gente resolve os colchetes, né? Então vamos repetir aqui, ó. 1,6 mais. Pessoal, 1/4, você pode dividir 1 por 4, ó. Vai ficar aqui 0, aí você bota aqui 0, uma vírgula. 2 vezes 4 dá 8, sobra 2. Coloca um 0 aqui, 5. Então, 1/4 é a mesma coisa de ser 0,25. Então, 0... Só um minutinho. Aqui você vai ter que botar o parênteses, né? Tem que resolver primeiro o que está no parênteses. 0,25 menos 0,75 mais 2. Menos, e 3/5, vou fazer já direto com vocês,
3/5, pessoal, é a mesma coisa de ser 0,6. Então, aqui vai ficar 1,6 mais, 2 mais 0,25. Como a ordem não altera o resultado, com mutatividade, né? 2 mais 0,25 dá 2,25. Menos 0,75, aqui vai ficar 0. Aqui eu vou pedir um emprestado, vai ficar 12 menos 5 dá 5. E 1 menos 0 dá 1. 1,50 é a mesma coisa de ser 1,5, certo? Então aqui vai ficar 1,5 menos 0,6. Então aqui vai ficar igual a 1,6 mais 1,5 menos 0,6. Como aqui a ordem também não altera, eu vou calcular primeiro, 1,6 menos 0,6, que dá 1. 1 mais 1,5, a gente já sabe que isso aqui vai dar 2,5. Está aqui o resultado da alternativa B desse exercício, certo? Então vamos aqui agora, pessoal, para o quinto exercício. O quinto exercício diz o seguinte: na pilha, cada letra equivale à diferença entre duas casas imediatamente abaixo, de modo que o número do alto da pilha seja um número quadrado perfeito. Determine esse número. Pessoal, o alto da pilha está aqui essa letra F. Então ele está dizendo para a gente aí que o F é um quadrado perfeito, ou seja, é um valor cuja raiz quadrada é um número exato. Certo? Então vamos aqui para a solução desse exercício. Ele diz o seguinte, que o valor de cima, a letra, ele é a diferença das duas casas imediatamente abaixo. Então, quer dizer o seguinte, que o A, meu Azinho aqui, ele vai ser 7,8 menos 5,6, que é a diferença. Então, vai ser 7,8 mais 5,6. 8 mais 6 vai dar 14, sobe 1, certo? 7 mais 5 dá 12, com mais 1 dá 13. Então vai ficar 13,4. Então, eu já sei, vou botar aqui no cantinho aqui, que o meu A, ele é 13,4. E o B? O B, ele vai ser menos 5,6 menos 3,4. Nesse caso aqui, eu vou somar os valores. Vai ficar 10, vai 1, 8 com mais 1, 9. Então vai ficar 9,0. Vai ficar 9 no caso, né? Então já sei que o meu B, no caso menos 9, ele é menos 9. E o C? O C ele vai ser 3,4 menos 1,2. Ou seja, vai ser 3,4, menos com menos dá mais 1,2. Então, meu resultado aqui do C, ele vai ser quanto? Vai ser 4,6. Então, meu Czinho aqui, ele vai ser positivo, né? 4,6. Tá aí o valor do C. O D, pessoal, o D, ele vai ser o A menos B. Mas o A, ele é 13,4. E o B, ele é 9. Então, vai ficar menos 9. Menos 9, no caso. Então, vai ficar 13,4 mais 9. Que vai ser igual aqui a 13 mais 9. Nós vamos ter aí 22. Então, vai ficar 22,4. O D, ele é 22,4. Certo? E o E, ele vai ser o B menos o C. Só que o B ele é o menos 9. E o C, ele é 4,6. Então, menos 4,6. Ou seja, ele vai ser, você vai somar os valores aqui, 13,6, só que vai conservar o sinal negativo, certo? Então, meu Ezinho aqui, eu já sei que ele é menos 13,6. E o F, ele vai ser igual a D menos E. O D, ele é 22,4
menos, e o E, ele é menos 13,6. Ou seja, ele vai ser 22,4 mais 13,6. Logo, eu tenho que o meu F, que é o que ele pede pra gente ir, ó, vai ficar o 22 mais 13, vai dar 35, só que 0,4 mais 0,6 dá 1. 35 mais 1 dá 36. Então, pessoal, o F é 36 e observe que 36 realmente é um número quadrado perfeito, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Fala, alunado, moçada do 9º ano, tudo bem com vocês? Que alegria vocês estão, hein? Na reta final para completar esse ano letivo de 2020 ainda, agora no final de janeiro, e se sentirem assim mais o quê? Pessoas mais jovens, mais adultos, porque vocês vão passar para o ensino médio, não é não? Vocês não estão vendo a hora disso acontecer. E para que a gente possa terminar essa última etapa do ensino fundamental de forma brilhante, vamos aí ficar até o último momento assistindo com atenção nossas aulas. Pega caneta, caderno, anota as dúvidas, que nós vamos hoje trabalhar a finalidade do gênero textual carta de leitor. Todo gênero textual tem uma finalidade. Você já se perguntou? Que é, vamos dizer assim, a função social que os textos estabelecem dentro da sociedade. Ou você acha que uma piada não tem função social nenhuma? Claro que tem. Qual é a funcionalidade de uma piada? Levar o riso, o entretenimento. Qual seria a função social de uma notícia? Ela tem uma função, uma finalidade na sociedade, que é informar. Qual é a função social de uma poesia? Qual é a sua funcionalidade? A sua finalidade? Sensibilizar, emocionar o leitor, não é mesmo? De uma poesia. E por aí vai. Todos os textos têm uma finalidade, não é? Ou mais de uma finalidade. Também não é bem matemático isso, não é? É bem abrangente, é bem subjetivo. E é pensando nisso que o tio Rufino preparou essa aula de hoje. Nós vamos hoje passear nas finalidades, nas muitas finalidades que uma carta de leitor pode ter. Vem nessa, vem com a gente que a aula está super legal. Pois bem, então nós estamos aqui a ministrar a aula para o 9º ano, finalidade do gênero carta de leitor, e o percurso aí que nós vamos percorrer de 30 minutos, língua portuguesa, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, mas nesse caso vou usar como suporte aí, vou frisar outros gêneros, como já fiz isso na abertura, mas vou usar como suporte principal a carta de leitor. Fora isso, nós vamos rever o conceito, estudo da finalidade do gênero, ampliando a funcionalidade do gênero, leitura e interpretação desse gênero. Então, revendo o conceito. Definitivamente, você pode estar dizendo, não aguento mais, professor. Está aí com 2 semanas consecutivas que o senhor fala só nesse gênero textual, eu já sei de qual é salteado. Que bom! O gênero textual carta de leitor serve para quando uma pessoa deseja expressar sua opinião. Ah, Rufino, então, por isso que o senhor negritou. Já está destacado em negrito, porque eu já percebi no próprio conceito da carta de leitor uma funcionalidade, uma finalidade principal. Quando eu desejo expressar minha opinião sobre determinada coisa, eu uso uma carta de leitor. Então, expressar a opinião, ela também é argumentativa. Mas é só essa a finalidade única e exclusiva das cartas de leitores? Claro que não. Existe uma carta de leitor simplesmente para elogiar uma matéria. Existe carta de leitor simplesmente para criticar. Existe carta de leitor para propor melhorias. Tá certo?
sugestões de matéria. Então, vai depender muito de que carta de leitor especificamente eu estou a ler, tá certo? Ou seu posicionamento crítico a respeito de algum assunto relevante no momento. Esse gênero se enquadra como um exercício de cidadania, gostei, e pode ser direcionado tanto a jornais como a revistas de diversos segmentos. Olha só, pessoal, é um gênero textual, não é? Que é, ao mesmo tempo, enquadrado num exercício de cidadania. Nós vamos ler aqui alguns exercícios de cidadania feitos a partir da finalidade desse gênero. É um reclame que você faz a um terminal rodoviário, tá certo? É uma reclamação que você faz sobre o abandono de animais. Então, nas cartas de leitores, a gente pode muito bem, a partir da motivação de um texto lido no jornal, fazer uma carta de leitor que vai possibilitar o exercício da minha cidadania. Ela tem uma funcionalidade ampliada por quê? Por sua ampla funcionalidade, a carta do leitor se encontra como gênero em diversos contextos. Um cidadão pode se posicionar perante um jornal após alguma reportagem. Olha aí, eu acabei de dizer isso, né? Estou aqui a folhear um jornal, despretensiosamente, de repente uma matéria sobre abandono de cachorrinhos no meio da rua, sobre maltratos a animais, me emocionou, me tocou muito. Então eu quero participar de forma cidadã daquilo ali. Então eu corro ali no meu computador, vou lá no localzinho que sempre tem, no início ou no finalzinho dos rodapés das revistas do jornal, o contato com a edição desse jornal. E eu quero me posicionar, ali é o exercício de cidadania que eu faço. Muito massa isso. Então, uma reportagem, uma notícia publicada, a qual o autor pretende tecer uma crítica, mas também pode utilizar o mesmo gênero para se posicionar diante de uma revista, de tema específico, como revista de música, literatura, arquitetura e engenharia. E aí tem as cartas de leitores mais específicas a esse público. Então, tem cartas de leitores específicos só aos amantes de jogos online. Tem carta de leitor só aos amantes da arquitetura. Então, é uma carta de leitor direcionada mais a um público específico, né? Um público delimitado. E aí, na alegria desse pugilista, vocês querem praticar? Vamos ler aqui diferentes cartas de leitores com diferentes finalidades. Vocês vão achar super legal, que à medida em que a gente vai lendo, vocês vão percebendo que tem finalidades diferentes. Vamos lá. Novo Hamburgo, 3 de maio de 2019. Senhores editores, olha o tratamento. Interessante a edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias, 10 coisas para se ter antes de morrer. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais gostaria de ser informada. Rose Claire Bourdin, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Não é uma carta estranha, eu já li ela na outra aula que eu usei, não é mesmo? E aí vocês percebem que é possível perceber a finalidade específica dessa carta. Ó, pessoal, cuidado, muito cuidado com esse tipo de questão. Se você for fazer uma prova externa, não é? De concurso, Prova Brasil, e de repente é elaborada uma questão desse tipo, você sempre tem que prestar atenção no comando da questão, no enunciado, se existe a principal função, o objetivo primeiro. Porque você pode muito bem confundir logo na letra A, o elaborador pode dizer logo assim, elogiar, né? A função dessa carta, a ideia principal, o objetivo da Rose Claire Bourdin foi elogiar a edição. E ela elogiou, não elogiou? Não é mentira, não. Ela elogiou. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Aluno apressado ia marcar logo a letra A. Mas o que tem que chamar a atenção? Tenho que chamar a atenção para isso aqui, ó. Deixa eu pegar meu lapisinho. Deixa ele se transformar em um lapisinho. Opa, já dei a resposta, não queria ter dado. O lapisinho aqui vai dizer o quê? Cadê meu lápis? É aqui. A principal função da carta em questão foi elogiar a edição especial. Rufino ela elogiou, mas não é a principal função. Exigir maior espaço na revista. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Ó. Você pode confundir isso aqui também, ó. Essa passagem bem aqui do texto. Ó.
Muito cuidado, mas não é essa a finalidade principal dessa carta. Exige maior espaço. Sugerir melhor matéria. Ó, você pode confundir bem aqui também, ó. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber. Então você poderia confundir bem que então ele está sugerindo uma melhor matéria. Cuidado. Mas o principal objetivo foi tecer elogios. E criticar as últimas páginas. Ó, só tecer elogios não é o principal. Agora, tecer elogios e criticar as últimas páginas, que eu acredito que foi mais forte ainda, a crítica que ela fez às últimas páginas. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias. Está criticando, né, não? Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Olha o argumento dela. Olha que argumento interessante. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber, não é não? Olha aí. Então, a letra D está mais completa. Muito cuidado. Segundo a autora da carta, a reportagem 10 coisas para ter antes de morrer foi... Aí, foge um pouquinho especificamente da finalidade, mas não deixa de ser uma finalidade, né? Segundo a autora da carta, a reportagem teve funcionalidade, segundo ela, né? Porque para outros leitores, outras mulheres, esse texto, 10 coisas para ter antes de morrer, talvez tenha sido o melhor texto que a pessoa já tenha lido. Mas para ela, especificamente, esse texto não teve funcionalidade nenhuma. Não teve finalidade nenhuma. Portanto, se esse texto não foi legal, não teve função nenhuma, não alterou e não acrescentou em nada a vida dela, da Rose Claire Baudin, então esse texto foi, segundo ela, desnecessária. Essa reportagem foi desnecessária. Só ocupou espaço nas últimas páginas da revista. São Paulo, 9 de junho de 2020, caro editor da Folha de São Paulo, é um dos maiores jornais que circulam no Brasil, é a Folha de São Paulo. O TSE está fazendo campanha para comprarmos celular? Eu não tenho e não quero ter celular, não sou obrigado por lei a tê-lo. Olha aí, essa pessoa certamente já dá para perceber que idade ela tem, né? Não quer ter, né? Geralmente são os mais adultos, os mais idosos, as pessoas mais centradas. Já dá para perceber o gosto dessa pessoa. Porém, sou obrigado por lei a votar. E agora? Estou numa pequena cidade do interior de São Paulo. Então, essa pessoa tem menos de 60 anos, não é? E mais de 14, mais de 16. Se ela é obrigada a votar, estou numa pequena cidade do interior de São Paulo, fugindo do coronavírus. Então, a carta aí ainda quentinha, né? E fui ao cartório para justificar minha ausência no segundo turno, mas ele estava fechado. Como um eleitor que não quer ter celular, irá justificar sua ausência? Eu entendo assim, ó. Eu entendo pela leitura dessa carta que a ausência no segundo turno poderia ser justificada até via celular. Até mesmo porque quase tudo hoje nós estamos resolvendo pela internet, por questão de não aglomerar, de não ter contato físico, que é o distanciamento social, que é um dos remédios mais eficazes para a não propagação do vírus, do coronavírus. Então, se essa pessoa diz que não quer ter celular, ela já tem uma dificuldade, ela só tem uma alternativa para justificar a sua ausência nas eleições do segundo turno. Porque você sabe que, como cidadão que é obrigado a votar, se você não justifica e nem vota e nem justifica, você tem complicações para assumir concurso público e umas outras séries, N coisas que você fica impedido de participar se você não vota, se você está dentro daquela idade de obrigação eleitoral, né, que é menos de 60 anos e mais de 16 anos, que é o caso dessa pessoa. Ela não quer ter celular. Se ela não quer ter celular, ela disse que não vai poder justificar via celular. Se bem que ela poderia pedir emprestado a um parente, né? Será possível que essa pessoa, ninguém prestaria um celular para ela fazer isso? Mas ela faz outra crítica, não é? A carta dela tem além de dizer que ela não quer ter celular e ainda ironiza se o TSE vai obrigar a gente ter que celular, comprar. Então ela faz isso como ironia até, no início, né? O TSE está fazendo campanha para comprar um celular? Porque eu não tenho como justificar. Eu não tenho celular e eu fui no cartório e o cartório estava com as portas fechadas, não me atenderam. Então é justamente isso que ela está a dizer nessa carta. Então dá para perceber que a função principal dessa carta de leitor foi criticar o isolamento, claro que não, ela está isolada,
propor o voto obrigatório via celular, propor o voto obrigatório, né? Ela vai à força. Reclamar o não atendimento pelo cartório e a impossibilidade de justificar pelo celular. Então, duas coisas ao mesmo tempo. Ficou até grande a resposta, né? Ficou fácil até de identificar. Então, a principal função dessa carta aí foi reclamar o não atendimento que o cartório não deu. O cartório não deu atendimento a essa pessoa e a impossibilidade de justificar pelo celular, primeiro porque ela não tem, né? E nem vai comprar, não tem. Também, eu acho que nem tem raiva de quem tem, não sei. Ou tem raiva de quem tem. Não tem se dizer, não quero, não sei, né? E tenho raiva de quem sabe. Ainda tem esse dizer popular de antigamente. Vamos para a próxima. São Paulo, 9 de junho de 2020. Amigos leitores da Folha. Opa! Agora aqui não é eu não me dirijo aos editores, né? Eu me dirijo aos leitores em geral da Folha de São Paulo, que são muitos, um jornal de circulação aí no território brasileiro. O pequeno monumento em recordação ao ato de bravura do Marechal Bittencourt em frente ao Museu Histórico Nacional foi destruído. Olha a introdução da carta dela. A história da República não é respeitada, mesmo quando materializado em frente à porta de um museu histórico. Pobre país que despreza o passado e não mantém os alicerces para construir o seu futuro. Inclusive, museu esse que foi incendiado, que pegou fogo, incendiado não, que acidentalmente ou não, ele ainda em 2020, no início do ano, não sei mais ou menos que mês, ele incendiou, não é mesmo? Então, perdemos aí um legado histórico muito grande, né? Outro grande monumento reconhecido mundialmente, né? A igreja de Notre Dame também pegou fogo. E aí nós tivemos grandes prejuízos culturais. E aí essa pessoa, preocupada com essa questão da nossa identidade histórica e cultural, escreveu essa carta de leitor para os leitores em geral da Folha, fazendo esses questionamentos, ou mesmo fazendo essa colaboração, desabafando, sei lá. Então a finalidade com que escreveu aos leitores da Folha foi pedir o empenho de todos. Não foi exatamente fazer um pedido, não foi diretamente isso. Se bem que indiretamente ela está pedindo, olha, autoridades, pessoal, vamos ter mais zelo pelo que é histórico, não é? Propor um basta nos museus? Claro que não, né? Ninguém vai fazer isso. Quem é a pessoa na sua sã consciência vai, basta aos museus. O museu conta muito do nosso passado, faz a gente entender o nosso presente, projetar o nosso futuro. Reclamar a violência? Pode ser que realmente ela tenha reclamado, mas indiretamente mais uma vez. Especificamente, a finalidade dessa carta foi denunciar o descaso com o monumento, não é? Que monumento? Aquele peitoral, não sei como é que chamam, que ficam em frente aos museus. Um dia desse aqui na Frei Serafim, também pincharam, derrubaram, quebraram, não é? Aquele monumento que tem ali na Frei Serafim, tá certo? Foi o mesmo que aconteceu aqui. O pequeno monumento de recordação, ato de bravura de Marechal Bittencourt. Um dia desse também passou no jornal, nós temos ali na orla de Copacabana, Carlos Drummond de Andrade, muito simpaticamente de perna cruzada, né? Ali sentado num banco. Um monumento muito importante, que também teve ação dos vândalos, o vandalismo. Então, descaso também público. Policiamento da Guarda Civil. Uma das funções da Guarda Civil é proteger os nossos monumentos. Felizmente, não temos um guarda para cada monumento. Seria impossível. O que tinha que ocorrer é, na verdade, a conscientização da população. Então foi essa a finalidade dessa carta, denunciar o descaso com o monumento. Beleza?
Campinas, São Paulo. Olá, pessoal do Mundo Estranho, da revista Mundo Estranho. Olha aí. Uma revista a qual eu sugiro muito que vocês ainda juvenis, jovens, adolescentes, comprem, vejam, procurem sites. Revista que tem muitas curiosidades legais. Parabéns para a revista pela matéria sobre os pedidos de última refeição dos condenados à morte. Achei muito interessante, respeitosa até a maneira como a revista abordou o assunto. Só a Mundo Estranho para trazer matérias tão interessantes sobre assuntos que ninguém merece. Parabéns, pessoal. George Andrade fez isso por e-mail, né? Ainda botou por e-mail. Era uma carta de leitor um tanto comprida, por isso eu coloquei essas reticências entre parênteses, botei mais só o principal, a função principal dela, que foi somente elogiar essa matéria, né? Esse texto, muito interessante até. Se você quiser procurar na internet, você vai ver como é legal esse texto que ele está a elogiar. Então, a principal função aí, ele elogia ao mesmo tempo o texto e a Mundo Estranho como completo. Para ele é a revista, né? É a revista das revistas. Então, a função principal dessa carta não foi anunciar, fazer propaganda da revista. Não é bem isso, porque você pode confundir. Comentar a matéria. Parabéns para a revista pela matéria sobre pedidos de última ceia. Rufino, ele comentou a matéria, mas não foi a principal. Ele tinha que comentar a matéria. Foi a que ele mais gostou. Mas, na verdade, mais do que a matéria, ele ama a revista por completo. Olha só, como é que eu sei disso? Só a Mundo Estranho para trazer matérias tão interessantes sobre assuntos que ninguém merece. Ou seja, ele ainda brinca, né? Ironiza. Ninguém merece em bom sentido. Sugerir um assunto? Não, ele nem precisa sugerir, porque na cabecinha dele a Mundo Estranho é a revista, né? Portanto, a função dessa carta foi elogiar a revista. Salvador, Bahia. Oi, edição. Olha um oi, ó. Locutor. Ela aula anterior, identificar locutor e interlocutor. Olha aí. Oi. Edição, muito fraca, reportagem sobre personalidade. Achei a linguagem muito cheia de termos técnicos, o que não combina com a revista. Também achei a matéria muito curta. Quando começa a ficar interessante, acabou. Pisaram na bola dessa vez, edição. Carlos Cavalcante. Então, legal, ó. Aqui a pessoa já critica basicamente uma reportagem, um texto diretamente, né? De forma mais direta. O autor da carta, Carlos Cavalcante, escreveu com o objetivo de quê? Né? Não é citado a revista, não é, tá certo? É citado uma reportagem, muito fraca a reportagem sobre personalidade, né? Ele não deixou aí em evidência qual é a revista, qual é esse jornal, ou jornal. Então já deitei a resposta. A principal função aí dessa carta do Cavalcante foi criticar a reportagem, comentar a matéria, elogiar a revista, sugerir um assunto, não elogiar de jeito nenhum, não é? Ele, na verdade, não citou o nome da matéria, e sim a reportagem de uma forma geral. Portanto, a função aí foi criticar a reportagem. Está meio embaçado aí na tua tela, mas eu vou ler aqui devagarzinho, que eu preferi nessa questão elaborar, tirando mesmo um recorte, não é? De um jornal. Estava na galeria lá do Google Imagens, acessado ontem. Terminal. E aí esse terminal, pessoal, deixa eu explicar. Essa palavra terminal não é própria, assim como carta do leitor. Esses dois títulos aí não é do próprio autor da carta, é sim do editor do jornal. Então, porque ele quer colocar em destaque o assunto é um terminal, né? Mas na verdade aí ele tirou até a saudação, né? Quis colocar do jeito, não deixou de ser. Embora tenha sido alterada a estrutura original de uma carta de leitor. Mas aí é o próprio jornal que fez isso. Colocou terminal e colocou carta do leitor, né? E tirou esses elementos mais, vamos dizer assim, comuns, que é o local, data e a saudação.
Até quando os acessos aos pontos de embarque e desembarque dos ônibus no terminal rodoviário João Goulart, em Niterói, continuarão a serem ocupados por ambulantes? Faz uma pergunta. E com essa pergunta a gente já nota que não está indo nada bem com esse leitor. Isto só atrapalha mais ainda o ir e vir dos passageiros. Como se bastasse, ainda existem pontos para servir a mais de uma linha independentemente. Qual a solução para isto? Cada dia que passa está mais difícil de suportar este terminal. Será que vão esperar mais pessoas ficarem doentes devido ao estresse por motivo desta desordem, para depois tomarem alguma providência? Olha aí, ele não sei se a carta foi feita antes ou depois da Covid-19, né? Porque se fosse ele teria acrescentado. Será que vão esperar pessoas ficarem doentes com essa aglomeração danada? Eu acho que se fosse durante a pandemia teria acrescentado isso, né? Por isso que eu suponho que tenha sido antes. Aí foi o Maurício de Souza que mandou essa carta aí. Gerard escreveu tal carta com o intuito de exigir melhores transportes no terminal João Goulart. Talvez até ele precisasse de melhores transportes, mas não é o específico da carta. Elogiar o terminal, coisa nenhuma. Ele não elogia, pela pergunta dele a gente já nota que as coisas não vão indo bem. Criticar a superlotação e desordem no terminal. Olha aí, criticar a superlotação e desordem ao mesmo tempo, né? Sugerir novos pontos de embarque e desembarque, coisa nenhuma, pode ser que precise, mas não é a função principal dessa carta, a não ser essa daí, de criticar a superlotação e desordem oriunda lá no terminal. Agora tem uma carta de leitor, também tirada lá do Google Imagem, né? Até do grupo Ariçá, que é um grande grupo escolar ali de Fortaleza, para trabalhar com seus alunos a carta de leitor. Aí já é uma carta de leitor bem estruturadinha, contendo todos os elementos, né? Não foi mexido em nada pelo editor aí do material. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2001. Prezado senhor diretor de redação, olha aí, venho manifestar minha surpresa e descontentamento por não encontrar o artigo do filósofo e jornalista Olavo de Carvalho, grande coisa, na última edição da época, né? Número 181, de 5 de novembro de 2001. Como assinante e tendo na presença do citado professor única voz que luta contra a ação programática de desinformação na imprensa nacional, ou elogio, né? Uma das razões da renovação para a minha assinatura, gostaria que me fosse justificado seu afastamento das páginas da revista. Anteciosamente, Ana Maria Ber Accorsi foi adaptado, né, pelos profissionais aí dessa escola Ariçá, para mostrar aí o quão interessante foi essa carta de leitor. E eu fiz questão de colocar, com todo respeito à nossa amiga Ana Maria, mas ela trata aí o senhor Olavo de Carvalho como o bambambam do jornalismo, né? Como se fosse o dono da verdade absoluta, o filósofo. E aí a carta foi escrita para exigir páginas filosóficas na revista. Não, a revista até tem páginas filosóficas, escrita por este senhor Olavo de Carvalho. Só que agora ele foi afastado dessa coluna, desse quadro filosófico da revista. E a Ana Maria não gostou nada disso. Então é exatamente o que está na letra B, né? A carta foi escrita para reclamar a ausência de artigo do jornalista Olavo de Carvalho, que, segundo esta leitora específica, vai até deixar de assinar, porque ela assinava a revista só porque tinha os textos do senhor Olavo de Carvalho. Que coisa, hein? Portanto, a gente encontrou aí a principal função desta carta de leitor e com ela eu finalizo a nossa aula aí, porque realmente existe gosto para tudo. E você tem um gosto especial que eu sei, que é cuidar da sua saúde, tá certo? Cuidar de quem você ama. Bye, bye, fique em casa e até a próxima.
Olá, garotada do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, tá certo? E espero que esteja tudo bem com todos vocês e vamos estudar um pouco mais sobre a Organização do Espaço Mundial. Hoje, sobre um país muito especial que é a Índia. Vamos lá para a aula de hoje? Bem, então, como a gente falou, a nossa aula hoje é sobre a Índia, que é considerada hoje uma potência emergente, quer dizer, um país que vem nos últimos anos se destacando em termos econômicos. E nós vamos ver hoje por que ele vem se destacando, quais são as características desse país, tá? Qual é o contexto desse desenvolvimento econômico que a Índia vem passando nos últimos anos, tá certo? E fazendo também umas pequenas comparações com a realidade brasileira. Mas primeiro vamos aqui de olho nas nossas habilidades, tá? São duas habilidades que nós vamos trabalhar hoje. A habilidade de número 19, que é relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações na oferta, permanência e condições de trabalho na Europa e Ásia, no nosso caso aqui, Ásia. E a habilidade número 33, que diz respeito a analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades europeias e asiáticas, poluição atmosférica, desigualdades sociais e migrações, tá certo? Então nós hoje vamos andar um pouquinho em relação a essas duas habilidades aqui. Bem, a nossa aula vai se desenvolver seguindo esses 4 tópicos. O primeiro, falaremos do imperialismo britânico e a independência da Índia. Segundo, potência emergente, as características da Índia enquanto potência emergente. Vamos falar depois de população e, por último, os conflitos étnicos e separatistas que existem hoje na Índia, tá certo? Então nós vamos seguir esses 4 pontos para fazermos um estudo abrangente sobre a Índia. Bem, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com 1,2 bilhão de habitantes. Só perde para a China em população. E apresenta nos últimos anos um acelerado crescimento econômico. Porém, seus indicadores sociais são baixos e grande parte de sua população vive em situação de miséria. Então, o que caracteriza, em linhas gerais, a Índia? É um país muito populoso, mais de 1 bilhão de habitantes, 1,2 bilhão de habitantes, para ser mais preciso, tá certo? É um país que tem apresentado um crescimento econômico considerável no final do século XX, mas mesmo assim a população, boa parte da população vive na pobreza, vive em condições precárias de vida, os indicadores sociais não são elevados. Quer dizer, é um país que tem certas características parecidas com as características brasileiras. Então dá para fazer algumas comparações aí entre Índia e Brasil no aspecto econômico, no aspecto social. Algumas comparações, nem tudo se compara, tá bom? Vamos ter cuidado também com as comparações. Sobre o imperialismo britânico e a independência política da Índia. O que é imperialismo? É a dominação que a Inglaterra, imperialismo britânico, a dominação que a Inglaterra exerceu durante muito tempo sobre a Índia, que era colônia, que foi colonizada pelos ingleses, principalmente. Principalmente por quê? Porque outros povos europeus também colonizaram parte da atual Índia, mas o principal país colonizador, dominador, foi a Inglaterra. E essa dominação, ela se consolidou, quer dizer, ela se fortaleceu a partir do século XVII. Século XVII, XVIII, século XIX, houve um processo forte, intenso de dominação, de colonização da Índia por parte da Inglaterra.
E aí está aqui a nossa figurinha com a Inglaterra com seus vários tentáculos aí, chegando e dominando várias partes do mundo. A gente conhece muito bem essa historinha aí da dominação dos países hoje, países do sul, do terceiro mundo, né, são chamados ainda de países de terceiro mundo, pelos países antigas metrópoles, pelas metrópoles europeias. Então, Portugal, Espanha, França, Inglaterra dominaram um conjunto muito grande de países, que hoje são países que passam por dificuldades econômicas, por dificuldades sociais. E isso tudo tem raízes na dominação que houve durante todo esse período, tá certo? E a dominação que houve na Índia foi por parte, principalmente, da Inglaterra. Seguindo, como parte dessa estrutura de dominação, a gente tinha a agricultura de plantation. Professor, o que é agricultura de plantation? O professor lá no 7º ano falou, mas eu não me lembro mais. A agricultura de plantation é aquela que utiliza grandes extensões de terra, que se planta apenas um gênero, quer dizer, a monocultura, e é voltada para exportação, tá certo? Então, esse modelo agrícola que predominou nas várias colônias aqui no Brasil, na América Latina, lá na Índia, é o modelo que a gente compreende como sendo de plantation, tá certo? E disso aí derivou uma série de fatores negativos. Derivou a fome. Como assim? Produz-se muito, a agricultura produz muito e o pessoal passa fome? Havia uma agricultura voltada para exportação, quer dizer, para o mercado externo. Então, enquanto se produzia muito mais para o mercado externo, parte da população daquele país vivia em situações de pobreza e de fome, tá certo? Então, não é algo estranho dentro dessa estrutura colonial. Havia muita produção de alimentos, porém passava fome. Ora, e hoje, tem gente passando fome no mundo? Tem. Os alimentos no mundo são poucos? Não. Tá? Então, não é a quantidade que diz se a pessoa vai passar fome ou não no mundo. Existe toda uma política, existe toda uma organização econômica que privilegia o lucro e não o bem-estar social. Então, é importante ter isso em mente, tá bom? E dificultou também a industrialização do país. Como assim a agricultura dificultou a industrialização do país? Porque a estrutura que foi montada no país para produzir foi uma estrutura voltada para a agricultura e não houve uma preocupação para investir num processo de industrialização. Então, enquanto o país se organizava para a agricultura, uma agricultura para exportação, houve um atraso no processo de industrialização. E, como consequência disso, miséria e fome, tá? Que motivaram movimentos pela independência do país, lideradas pelo Mohandas Gandhi, ou Mahatma Gandhi. Mahatma é o termo que significa grande alma, tá? Que é um dos grandes líderes da Índia e um dos grandes líderes mundiais no que diz respeito à paz, tá? E no que diz respeito à igualdade social. Então, essa pequena história, que esses 3 tópicos relatam mais ou menos como foi esse processo de dominação e de como a Índia começou a sair desse processo de dominação por parte da Grã-Bretanha. Está aqui o nosso amigo queridíssimo Gandhi. Fantástico, uma figura fantástica. Vale a pena pesquisar sobre o Gandhi, tem filme, tá certo? Vale muito a pena seguir esse exemplo aqui de pacifista. Então, ele liderou mobilizações pacíficas, tá? A grande questão do Gandhi era a paz. Então, sair da dominação, mas não através de guerra, através de uma postura pacífica. Boicotes a produtos ingleses, quer dizer, não comprar produtos ingleses. Ora, se não compra, para quem que eles vão vender, né? Então é uma estratégia muito inteligente. Quem usa a inteligência, sim, são os fortes, e não quem vai para a briga, viu? Para a briga física. E recusa ao pagamento de impostos. Então, a grande questão, o movimento liderado por Gandhi tinha um fundo de paz. Então, eram movimentos que foram muito fortes, mas ao mesmo tempo sempre pacíficos. Além desses movimentos liderados por Gandhi, tá?
pelas mobilizações, boicotes, que enfraqueceu a indústria, a economia inglesa, também houve a Segunda Guerra Mundial, que o principal palco da Segunda Guerra Mundial foi a Europa. E os países europeus, dentre eles a Inglaterra, perderam muito, saíram muito enfraquecidos. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, também eles ficaram muito enfraquecidos e sem muitas condições de manter as colônias, sobretudo aquelas que passavam já por um processo de independência, se mobilizavam, se articulavam para sair do processo de dependência, de dominação que era exercida, no caso, pela Inglaterra. E, por último, a independência da Índia se deu, então, em 1947. 1947, bem tarde esse processo de independência, tá bom? Mas com a partilha de territórios entre elites regionais. Então, houve a independência, mas ainda houve aí, eles herdaram, vamos dizer assim, alguns problemas que geram até hoje disputas territoriais, porque a independência o país conseguiu se tornar independente em 1947, mas o território ainda foi partilhado por algumas elites e até hoje a Índia passa por alguns conflitos de ordem territorial, tá certo? Então, nós temos aqui o mapa político da Índia, tá? Em amarelo, tá o território indiano, mas nós temos, como a gente falou, tem alguns problemas de território por conta da partilha que houve no final do processo de dependência política, que é sobretudo aqui na região da Caxemira, que é um território onde existe muito conflito, que é um território disputado entre Índia e Paquistão, e que até hoje essa definição de quem é o território, ela não existe, tá certo? Então nós temos aí uma delimitação provisória, vamos dizer assim, mas é um território que é reclamado tanto pela Índia quanto pelo Paquistão. Como potência emergente, quais são as características dessa potência emergente? Apesar da Índia ter essa história complicada de dominação por parte da Inglaterra até meados do século XX, ela conseguiu passar por um processo rápido de desenvolvimento econômico, tá certo? Então acumula hoje elevadas taxas de crescimento econômico, sobretudo a partir de 1990, final do século XX. Estabelece hoje um forte comércio regional com a China, o Japão e a Coreia do Sul. Então, existe aí um forte comércio ali com os países que são próximos. E aí a gente já viu que o Japão tem uma força muito grande, Coreia do Sul também, quando a gente estudou Japão e tigres asiáticos. E a China nem se fala. A China tem uma força econômica gigantesca. E a Índia está por ali comercializando, praticando relações econômicas com esses países. Faz parte do chamado BRICS. BRICS é um grupo de países, um grupo de países ditos emergentes que se apresentam hoje como forte crescimento econômico. Hoje, eu digo hoje, a partir do final do século XX, tá certo? Que é formado por quem? Por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por isso, BRICS, que é uma sigla. Tá certo? Então a Índia está aí figurando entre os países que hoje tem uma condição de país emergente, industrializado, que tem apresentado um crescimento econômico considerável. E possui uma indústria forte e diversificada, tá certo? Possui uma indústria forte e diversificada. E se destaca especialmente com as empresas de tecnologia da informação, que são empresas que apostam e que têm um aporte, que produzem tecnologias de ponta. Tá? E não é qualquer país e não é qualquer trabalhador. Tá? Existe toda uma condição para que exista essas empresas de tecnologia da informação. Então, a Índia tem se destacado também por empresas de tecnologia da informação, tá certo? Que estão aí no topo da cadeia produtiva, tá certo? Então, a gente tem a Índia como sendo um país, uma potência emergente, embora tenha se tornado independente de maneira tardia, tá certo? Mas isso aqui não diz tudo ainda sobre a Índia. A gente vendo isso, a Índia é um país industrializado, que
cresceu muito nos últimos anos, tem empresas de alta tecnologia e a gente é levado a pensar o seguinte: o crescimento econômico da Índia tem proporcionado, então, melhores condições de vida para toda a sua população? Porque quando a gente vê a tecnologia da informação, indústria forte, comércio bilateral com a China, com o Japão, aí a gente enche os olhos, epa, a Índia está às mil maravilhas. Não é bem assim. Vamos seguir para a parte de população para a gente ver um pouquinho da realidade social desse país. Bem, embora o país tenha registrado forte crescimento econômico, a gente já viu, né? Forte crescimento econômico nas últimas décadas do século XX, um grande número de indianos vive em situação de pobreza e miséria. A gente já falou isso. Quando o país está em crescimento econômico, isso não significa necessariamente que a sua população está melhorando de vida. A população, no geral, está melhorando de vida. Então, o país está crescendo economicamente, o PIB, a riqueza do país está crescendo, mas isso não significa que está havendo distribuição de renda. É parecido com o Brasil. O Brasil é um país rico, que tem, assim, tido algumas dificuldades nos últimos anos, mas é um país que é rico, vamos dizer assim, em termos de PIB, porém nós temos muitas pessoas vivendo na pobreza, tá certo? Então, o país ter riqueza não significa que a população viva bem. Existe uma diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento social, não vamos nos esquecer disso. Então, embora o país, a Índia, tenha crescido economicamente, a população, boa parte dela vive na pobreza, ou pior, vive em situação de miséria. A segunda é a segunda maior população do mundo. Cresceu muito no final do século XX e agora o crescimento vem diminuindo. Eu não estou dizendo que a população da Índia vem diminuindo. Ela vem diminuindo o ritmo de crescimento. Continua crescendo, mas num ritmo mais lento. Só perde em população para a China, tá? A China é o país mais populoso do mundo e a Índia vem aí em segundo lugar. E tem aí um declínio no crescimento econômico. Crescimento de população, porém continua crescendo, tá certo? E a perspectiva é que até 2030 chegue a 1,5 bilhão de habitantes. E mais da metade da população é rural. Cerca de 55% da população da Índia é rural, mas o país possui grandes cidades, a exemplo de Nova Delhi, Calcutá, tá? Então são grandes cidades que concentram um grande número de pessoas. Porém, ainda mais da metade da população ainda vive em áreas rurais. E a população da Índia apresenta uma grande diversidade religiosa, cultural e religiosa. Porque a gente assiste a novela sobre a Índia e acha que todo mundo é daquele jeito. E não é. É que nem aqui no Brasil. Existe uma grande diversidade cultural entre os vários habitantes do Brasil, as regiões e tal. E na Índia não é diferente. A gente também tem uma diversidade cultural e religiosa muito significativa. Olha a pirâmide etária da Índia. Essa pirâmide aqui é de 2016. Ela traz muita informação sobre a organização da população da Índia. Nós temos aqui mulheres em verde e homens em laranja. Nós vemos que a maior parte da população é jovens, formada por jovens, por crianças e jovens, tá certo? Então a base da pirâmide é mais larga, tá? Crianças e jovens. E a expectativa de vida não é tão grande assim. Não chegam ao topo da pirâmide um grande número de pessoas. Se a gente fosse comparar com países hoje desenvolvidos, a base é mais estreita e o topo seria um pouco mais largo do que esse aqui, tá certo? Então, essa pirâmide etária mostra como ainda é a distribuição da população da Índia por idade e por sexo. E mostra que a taxa de natalidade ainda é alta, a gente falou que ela diminuiu nos últimos anos, mas ainda é alta, e a expectativa de vida ainda não é tão alta. Isso são indicadores de países com problemas sociais, tá certo? Então a gente não pode esquecer disso. E sobre os conflitos que existem hoje
na Índia, conflitos separatistas. Nós temos o conflito aqui na região da Caxemira e o conflito de Aksai Chin. Treinei muito esse nome para sair certo hoje no dia da aula, tá? Então, conflito na Caxemira e Aksai Chin. Esse nosso mapa aqui faz um zoom daquele anterior, que traz aqui a região da Caxemira, que é essa região aqui ao norte da Índia, tá? E tem a Caxemira indiana e a Caxemira paquistanesa. A Caxemira paquistanesa, ela é reclamada pelos indianos. Eles dizem, é nossa, toda é nossa. E a Caxemira indiana é reclamada pelo Paquistão. O Paquistão quer toda a região para si. E aqui nós temos uma linha divisória, que é uma linha divisória do cessar-fogo. Quer dizer, é uma divisão que não é permanente, porque nenhum dos dois países aceita essa divisão de maneira permanente. Mas é a divisão que se tem hoje. E essa região aqui, Aksai Chin, é administrada hoje pela China, mas é também reclamada pela Índia, tá certo? Então, essa indefinição territorial, lembram o termo território? Essa indefinição territorial é uma herança da colonização. Lembram que a colonização com a independência houve uma divisão para as elites, então gerou esse tipo de problema. E aqui tem conflito territorial, tem conflito religioso, enfim, é um conflito meio complicado aqui na região da Caxemira, principalmente, tá certo? E em resumo, o que é que nós temos sobre a Índia? Independência tardia, lembram? Foi se tornar independente já na 1947, já na metade do século XX, bem tardiamente em relação, por exemplo, ao Brasil. E o Brasil que já foi mais cedo a anotar essas coisas, imagine. E se tornou independente por conta de movimentos nacionalistas, com destaque para o Mahatma Gandhi. Tá? Não podemos nos esquecer desse grande exemplo de ser humano, que é o Gandhi. A industrialização também foi tardia. Se a independência foi tardia, a industrialização também é tardia, tá certo? E o que acontece? Embora tenha sido tardia, acontece um forte crescimento econômico, sobretudo no finalzinho já do século XX, na década de 1990. Um forte crescimento econômico, motivado por quê? Por acordos bilaterais, por aqueles acordos com outros países, sobretudo aqueles próximos ali da Índia, com controle estatal. Como assim controle estatal? As empresas são controladas pelo Estado, o Estado mantém um controle firme sobre a produção, sobretudo nas empresas que são base para outras empresas. A produção, as indústrias de base, elas são mantidas sob o poder do Estado, para que ele possa controlar melhor a economia do país. Quer dizer, nenhum país inteligente entrega tudo para iniciativa privada, viu? Vamos ter atenção com isso. Investimentos estrangeiros, então o país, ao mesmo tempo que o Estado controla parte das empresas, ele atrai também investimentos estrangeiros, empresas estrangeiras, então tem que ter aí uma política econômica bem interessante. E as empresas de tecnologia da informação, que são empresas aí da Revolução 4.0. Então, a Índia está lá na frente também nessa produção industrial de ponta. E a Índia, ainda sobre o crescimento econômico, chega a fazer parte desse grupo de países, que é o BRICS, tá? Que são países que têm se destacado nos últimos anos, nas últimas décadas, com um crescimento econômico considerável. E esse crescimento econômico, lembramos, não significa desenvolvimento social ainda. Para chegar no desenvolvimento social, tem que ter um processo de desenvolvimento social, de distribuição de renda, tá? O buraco é mais embaixo com o desenvolvimento social, viu? E sobre a população, tem 1,2 bilhão de habitantes, população gigantesca, tá certo? E sobre a população, nós temos desigualdade social, a gente já falou,
grandes desigualdades sociais, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, indicadores sociais muito baixos, a pirâmide etária, lembram? Nascem muitas crianças, a expectativa de vida não é muito grande, o topo da pirâmide é estreitinho, então tem toda essa realidade social que não é muito animadora, embora o crescimento econômico tenha sido forte. E nós temos ainda conflitos territoriais significativos. A região da Caxemira, tá? E em Aksai-Chin, eu decorei o nome, lá na região que hoje é dominada pela China, mas que é reclamada pela Índia. Então, o que é que nós temos em resumo? Índia, país emergente, um país que vem se desenvolvendo economicamente com muita força, sobretudo do final do século XX para cá, sobretudo nas últimas décadas. Esse processo de desenvolvimento econômico é com base numa industrialização forte. Essa industrialização, para ser forte, tem o controle do Estado, mas a abertura para empresas estrangeiras, mas o Estado não entrega tudo, porque se entregasse tudo, aí não ia para lugar nenhum, o país ia de mal a pior, como um aí que nós sabemos qual é, e nós não podemos dizer o nome aqui na TV, tá certo? E hoje a gente tem na Índia um processo de crescimento econômico, mas os índices sociais eles não chegam a acompanhar. Muitas pessoas vivendo na pobreza e em situação de extrema pobreza, com inúmeros indicadores sociais que não são animadores, tá certo? E isso acontece na Índia e o Brasil se assemelha em vários aspectos a esse país. Inclusive, por se assemelhar, está aqui formando o mesmo grupo, os BRICS, que o Brasil também é um país que tem se industrializado, que é um país forte economicamente, que tem uma força econômica considerável, está meio ruim das pernas ultimamente, mas tem uma história econômica consolidada até certo ponto, mas socialmente nós ainda temos muito o que avançar. E para a gente avançar, a gente precisa estudar também. Tá certo? Para compreender esse nosso Brasil e para poder propor soluções. Então, meus caros, queridos alunos e alunas do 9º ano, essa é a nossa aula de hoje sobre a Índia, tá certo? Espero que nós tenhamos compreendido um pouquinho sobre a organização desse país, sobre como ele se organiza, como esse espaço está sendo construído por aquela população a partir de suas atividades econômicas, a partir de todas as atividades. E aí a gente vai comparando um pouquinho com o Brasil, porque as realidades elas são meio parecidas, tá bom? Um grande abraço para vocês, vamos estudar, que as coisas precisam melhorar. E tudo só se resolve, tudo só melhora quando a gente melhora também. E a melhor maneira de melhorar é o estudo, tá bom? Um grande abraço para vocês, especialmente para a Escola São Sebastião, e até a próxima aula.